A CTU vai à justiça para liberar transporte público em Criciúma. Governador Carlos Moisés atualizou os números do coronavírus em Santa Catarina. Semana começou com votações importantes programadas no Legislativo Nacional. Secretária de Assistência Social de Içara fala sobre os procedimentos a serem adotados para que munícipes tenham acesso ao Fundo de Auxílio Emergencial. Cresce em 9% o número de vítimas da Covid-19 no Brasil. Estados Unidos se aproxima do pico de infecções no país. Presidente da Rússia teme crise que classificou de extraordinária. E na série especial produzida pelo Departamento de Comunicação da Unesc, vamos falar sobre o uso e manuseio correto das famosas máscaras de proteção. As principais notícias do dia você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é terça-feira, dia 14 de abril de 2020. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa tarde. A Associação Criciumense de Transporte Urbano foi até a Justiça tentar a liberação do transporte público na cidade. O período sem aulas e os chamados horários estratégicos são os argumentos da CTU para que os coletivos voltem a circular. A intenção é que o Judiciário reconheça o transporte público como serviço essencial. A manobra jurídica se apoia numa decisão do Supremo Tribunal Federal. Em nome da CTU, nós estamos ingressando hoje com uma ação solicitando a liberação do transporte urbano na cidade de Criciúma. Isso está baseado no entendimento do ministro Dias Toffoli, do STF, onde ele coloca que cabe aos municípios regrar as atividades básicas. Então, vamos trabalhar sobre a posição do STF. Entre as argumentações da CTU estaria o fato dos ônibus voltarem com frota reduzida, além de outras medidas que seriam tomadas pelas empresas que integram um consórcio municipal para evitar a proliferação da Covid-19. O fato das aulas estarem suspensas até 31 de maio também seria um fator positivo, já que sem o transporte de alunos das redes municipal, estadual e privada, o movimento de passageiros diminuiria sensivelmente. Quanto às medidas de segurança que serão adotadas, é exatamente o que o poder público determina. Se obtivermos um êxito nessa liminar, ela será exclusiva para o uso do transporte urbano de Criciúma. Trento entende que outros municípios estão esperando o desfecho do processo movido por Criciúma, mas que a ação deverá se tornar uma espécie de case de sucesso, caso venha a lograr êxito. Outros municípios, com certeza, estão interessados também nessa ação, mas devem estar aguardando a decisão da nossa. Se formos vitoriosos, com certeza, todos adentrarão ao judiciário para também conseguir uma liberação do transporte em toda a região. O governador de Santa Catarina atualizou os números da Covid-19 no estado. Porém, antes de falar da pandemia, o chefe do executivo catarinense precisou se explicar sobre os custos do hospital de campanha que está sendo montado pelo governo na região norte do estado. A divergência ficou em torno do custo do hospital de campanha contratado por Santa Catarina e que será montado no Parque da Marejada em Itajaí. Com capacidade para 100 leitos de UTI, a estrutura vai atender toda a região do Vale do Itajaí e custou aos cofres públicos mais de 70 milhões de reais. Algo considerado exorbitante, comparado, por exemplo, à estrutura montada em Goiás. Para o governador, a diferença está no aporte financeiro oriundo do governo federal. Vamos comparar o que o governo federal está investindo naquele hospital lá. Nós faremos aquela estrutura por 600 mil reais aqui, não por 10 milhões. Então essa é a comparação justa. Porque nós não estamos construindo um hospital. Nós estamos, na verdade, contratando pessoas só de insumos, despesa com pessoal, enfim, a questão do lixo, enfim, todo o insumo, medicamentos, alimentação
para pacientes e para as equipes que vão trabalhar 24 horas por dia, só isso já tem um custo de 58 milhões, é isso, João Batista? Total que a gente viu na planilha ali. O secretário de Estado da Defesa Civil endossou a explanação do governador. Nós temos então uma contratação, um fornecimento de um hospital de campanha por 6 meses, 24 horas por dia, com pessoas, com os insumos, com os equipamentos para 100 leitos de UTI, e que os equipamentos, ao final, vão ser legados para o Estado. Eles vão ficar e vão poder ser utilizados em todos os hospitais do Estado. Carlos Moisés ainda atualizou os números em Santa Catarina. Sobre os nossos números aqui, então, nós temos hoje no Brasil, aliás, no mundo, mais de 118 mil óbitos, e no Brasil 1.328 já confirmados, sendo que 26 são aqui de Santa Catarina. Então nós temos 26 óbitos, exames confirmados de 826 novas confirmações, casos confirmados para coronavírus aqui no nosso estado. O governo catarinense divulgou também um manual de boas práticas para o enfrentamento da Covid-19 e que será distribuído por todo o estado. Hábitos que nós não tínhamos, mas que são bastante saudáveis, né? E que a partir de agora esperamos que todos nós possamos aprender com essa nova realidade que se apresenta e passamos então a adotar essas medidas com maior segurança para a nossa saúde, para a saúde do outro, do próximo, daquelas pessoas com quem nós convivemos em casa, no trabalho, dos nossos vizinhos. A semana começou com votações importantes programadas no Legislativo. Na Câmara, os deputados aprovaram agora há pouco o texto base do projeto que prevê socorro financeiro aos estados e municípios durante a pandemia do coronavírus. Já no Senado, o objetivo era votar o chamado orçamento de guerra, que cria um orçamento paralelo para o combate ao coronavírus. A análise ficou para amanhã. Após ser adiada na semana passada e depois de muita negociação neste final de semana, os deputados retomaram nesta segunda-feira a apreciação do projeto que prevê auxílio financeiro aos estados durante a pandemia do coronavírus. O projeto, apelidado de Novo Plano Mansueto, contém pontos divergentes entre líderes partidários e a equipe econômica do governo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estima que o impacto das medidas será de 35 bilhões de reais. Mas, segundo cálculos do Ministério da Economia, o custo passará de 180 bilhões de reais. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto de Almeida, vem alertando para o risco de um crescimento excessivo dos gastos, já que o déficit primário do setor público este ano deve ser de aproximadamente 500 bilhões de reais, um valor próximo a 7% do PIB. Durante coletiva nesta tarde, Maia voltou a defender o repasse de recursos para que os entes da federação não entrem em colapso financeiro em razão da crise do coronavírus. Não é apenas manter a estrutura de saúde do ano passado. O que está se discutindo, o que está se fazendo nas grandes cidades com maior aglomeração é ampliar o número de leitos de UTI para atender a população. Então, na saúde, você vai precisar de recursos extras. Isso está muito claro. Na hora que o município de São Paulo, o estado de São Paulo, do Rio, Belo Horizonte, qualquer estado, faz um hospital de campanha para ter mais 100 leitos, 150 leitos, isso precisa de recursos extraordinários, exclusivamente em saúde. Isso é uma atribuição do ministro da Saúde junto com as secretarias municipais e estaduais de saúde. O que nós estamos tratando aqui é apenas da recomposição nominal da arrecadação do ano passado. E, de fato, o governo federal perdeu a arrecadação. Mas, na estrutura federativa brasileira, ele é o único que pode emitir dívida. Após divergências na proposta, o relator deputado Pedro Paulo do DEM retirou do texto pontos polêmicos, na tentativa de viabilizar a aprovação. Em discussão com os líderes partidários, consolidou-se a ideia da necessidade de se garantir aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios auxílio financeiro equivalente ao seguro contra a queda de arrecadação do ICMS e ISS, um seguro receita, capaz de recompor a queda da receita no nível da arrecadação nominal de 2019, nos meses de maio a setembro de 2020. Nós apoiamos essa matéria, sabemos da necessidade
da recomposição nesses próximos meses do ICMS e do ISS, e depois de votar desse tema, a gente precisa, presidente, avançar em outros temas que são fundamentais para o Brasil e discutir também a possibilidade de novas operações de crédito, porque também vai ser muito importante para os estados e municípios. Então, se não houvesse socorro aos estados e municípios, nós não teremos condições de ver os nossos trabalhadores continuando a receber os seus salários para poder ficar na quarentena e garantir a passagem, a travessia por esse momento. Também estava na agenda dos deputados a votação do projeto aprovado pelo Senado, que amplia o auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores informais, intermitentes e microempreendedores individuais. No texto, o Poder Executivo pagará até 3 salários a trabalhadores com carteira assinada, com a condição de que as empresas não demitam funcionários pelo período de 1 ano após o fim do auxílio. Estava prevista ainda a votação da medida provisória que cria o contrato verde-amarelo, uma flexibilização do pagamento de direitos trabalhistas para facilitar a contratação de jovens e idosos. Já no Senado, as atenções ficaram voltadas para a votação da PEC, que altera a Constituição, o chamado orçamento de guerra. Uma proposta que prevê a separação dos gastos emergenciais do governo no combate à pandemia do coronavírus do restante do orçamento da União. E diferente da tramitação na Câmara dos Deputados, onde a votação ocorreu em tempo recorde, no Senado as discussões vão seguir durante a semana. É que existe uma ala de senadores que apoiam a separação do orçamento para que medidas sejam adotadas com mais agilidade no combate ao coronavírus. Mas outra defende que uma proposta de emenda à Constituição não pode ser votada por meio do sistema remoto e que o tema exige debates mais aprofundados de forma presencial. Alguns parlamentares também discordam de partes do texto, entre eles um trecho que diz que o Banco Central vai poder negociar títulos do Tesouro Nacional com mais liberdade. Críticos da mudança alegam que, em vez de aumentar a liquidez de empresas, como defende o governo, a medida pode deixar o Tesouro Nacional exposto a papéis com alto risco de inadimplência. O senador Antônio Anastasia, do PSD, apresentou na tarde desta segunda o relatório sobre a proposta. Porém, a votação só deve ocorrer na quarta-feira e não hoje, como estava prevista. No parecer, Anastasia manteve a ideia da matéria de regulamentar exceções para a regra de ouro do orçamento federal, que proíbe a União de se endividar para honrar pagamentos a vencer. A regra de ouro afasta tal limitação. Em função da gravidade da crise gerada pelo Covid-19 e de uma aguardada queda na arrecadação, é razoável esperar que os entes públicos tenham de recorrer a operações financeiras em nível superior ao estabelecido no artigo 67.3 da Constituição. Isso, aliás, já vinha ocorrendo, sendo o Congresso chamado nos últimos anos a aprovar créditos adicionais por maioria absoluta, de sorte a contornar a regra, na forma da ressalva prevista na parte final do mencionado dispositivo. A providência adotada na PEC, portanto, revela-se adequada, sendo por nós aperfeiçoada com o comando acerca da divulgação de informações relacionadas às operações de crédito autorizadas. A seguir, secretária de Assistência Social de Içara fala sobre os procedimentos a serem adotados para que munícipes tenham acesso ao Fundo de Auxílio Emergencial. A secretária de Assistência Social de Içara falou sobre os procedimentos a serem adotados para que munícipes tenham acesso ao Fundo de Auxílio Emergencial. Confira. O auxílio vem de encontro às necessidades dos trabalhadores que não conseguiram trabalhar no período do isolamento social. No Brasil, estima-se que aproximadamente 12 milhões de pessoas devem se cadastrar para sacar durante 3 meses a quantia de R$ 600. Em Içara, segundo maior município da região, a procura pelo benefício também é grande e, por consequência, está gerando algumas dúvidas.
O governo federal já liberou os sites e aplicativos para cadastro daquele público que fará jus ao recebimento do auxílio emergencial. O auxílio emergencial nada mais é do que um benefício criado pelo governo federal, onde aqueles trabalhadores autônomos, trabalhadores informais, os microempreendedores individuais, também aqueles que estão desempregados e não estão fazendo uso do auxílio seguro-desemprego, esses então estarão compreendidos dentro desse auxílio emergencial. O valor, segundo a secretária, irá variar de R$ 600 ou até R$ 1.200. Que será basicamente o valor de R$ 600, podendo chegar até R$ 1.200, no caso das mães que são o arrimo de família, ou seja, aquelas mães solteiras, né, que cuidam da casa, numa parcela que será de até 3 períodos, ou seja, 3 meses de recebimento. Para os cadastrados no CadÚnico ou no Bolsa Família, uma boa notícia. Para os demais, é preciso realizar o cadastro de forma online. Aqueles que já estão cadastrados no CadÚnico, aqueles do Bolsa Família, receberão automaticamente esse benefício. Já aqueles que não estão cadastrados, mas que se enquadram nesses requisitos, eles devem buscar o site, que é auxilio.caixa.gov.br, ou baixar o aplicativo no seu smartphone, que é o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial. Mas para aqueles que não têm acesso à internet, uma logística foi montada para que os mesmos sejam atendidos. Mas vale o lembrete: as orientações dos profissionais da área da saúde precisam ser levadas em consideração. Aqueles que não tiverem a possibilidade de acesso à internet podem procurar uma agência lotérica, que é um correspondente bancário da Caixa, ou mesmo a própria sede da Caixa da sua localidade, do seu município. Vale lembrar também que a gente sempre preza pelo não aglomeramento de pessoas, então aqueles que não conseguem, não têm o traquejo adequado, mas tem algum familiar, algum amigo, algum colega que possa fazer esse cadastro, é o que a gente indica nesse momento também. E o próprio site e as redes oficiais da Caixa Econômica são bem didáticas e fica fácil de fazer esse cadastro. Para os que já efetuaram o cadastro, a secretária chama atenção para as datas de recebimento. Aqueles que já se cadastraram e estão com o seu processo em análise, é um prazo que a própria Caixa tem para que faça o cruzamento de dados e dos CPFs. Assim, um que não deveria receber, não vai receber e não vai deixar uma outra pessoa que realmente precisa nesse momento sem o acesso a esse benefício. Em caso de dúvidas, procure a Secretaria de Assistência Social da sua localidade. E aqueles que também desejarem podem buscar os sites oficiais que já foram mencionados. O Ministério da Saúde atualizou as informações sobre o novo coronavírus no Brasil. Foram 105 mortes nas últimas 24 horas provocadas pela Covid-19, um aumento de 9% em relação ao último domingo. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de mortes decorrentes da Covid-19 subiu para 1.328 no Brasil nesta segunda-feira, um acréscimo de 105 óbitos nas últimas 24 horas. O resultado marca um aumento de 9% de mortos em relação ao domingo e o estado do Tocantins segue sendo o único a não registrar vítimas. A taxa de letalidade, que era de 5,5% no domingo, subiu para 5,7%. Autoridades acreditam que o país vai enfrentar um aumento acelerado de contaminações e mortes nos próximos dias. O Ministério também informou que mais de 4.000 profissionais que trabalham na área da saúde tiveram de ser afastados de suas atividades devido às contaminações que totalizaram 23.430 também nessa segunda. O governo de São Paulo anunciou a contratação de mais médicos e enfermeiros na tentativa de sustentar os atendimentos. A taxa de isolamento no estado, que era de 47% na quinta-feira, chegou a 59% nessa segunda-feira. O ideal para ser considerado eficaz é que o índice de isolamento atinja 70%. Os Estados Unidos estão se aproximando do pico de infecções de Covid-19. O país ainda é o mais atingido pela pandemia, com mais de 23.500 mortes.
A Covid-19 fez 1.509 vítimas nas últimas 24 horas nos Estados Unidos, um número quase igual ao da véspera reportado pela Universidade Johns Hopkins. O país ainda é o mais atingido pela pandemia, com mais de 23.500 mortes, e autoridades estimam que o pico de infecções está próximo. Penso que vamos ver muitas mortes, mas agora começamos a ver em algumas áreas este tipo de achatamento da curva de infecções, particularmente em um lugar que é um problema como Nova York. O estado de Nova York superou na segunda-feira a marca de 10 mil mortes por Covid-19, mas o governador Andrew Cuomo considerou que o pior da crise já passou. O presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos já realizaram quase 3 milhões de testes e garantiu que estuda com especialistas as possibilidades de reabrir as atividades no país. O governo federal tem o poder absoluto, tem o poder. Se vai usar o poder, vamos ver. Prefiro trabalhar com estados porque gosto de recorrer ao governo local. Trump também disse que serão mantidas as firmes restrições de viagens para pessoas procedentes da Europa, devido à situação que atravessam países como Itália, França e Espanha. O presidente russo Vladimir Putin afirmou que o país precisa de um plano para o cenário que ele classificou de extraordinário pelo novo coronavírus, em um momento em que o número de contágios cresce rapidamente no país. Durante uma videoconferência realizada nesta segunda-feira com oficiais, o presidente russo Vladimir Putin fez um alerta sobre a situação do país diante da pandemia do novo coronavírus. Putin disse que a situação no país muda praticamente todos os dias e que, infelizmente, não é para melhor. Temos que considerar todos os cenários de como a situação vai se desenvolver, mesmo a mais complexa e extraordinária, para ajustar rapidamente a estratégia e táticas de nossas ações. De acordo com o último balanço oficial, a Rússia soma 18.328 casos de contágio e 148 mortos. Só nas últimas 24 horas, o país observou um aumento de 2.558 contaminações, um recorde desde o surgimento do vírus no território. Putin também admitiu que há uma escassez de equipamento de proteção para o pessoal da saúde. Liderada pelo crítico número 1 do Kremlin, Alexei Navalny, a oposição multiplicou nos últimos dias nas redes sociais as denúncias sobre a má qualidade dos equipamentos para os profissionais da saúde. A seguir, na série especial produzida pelo Departamento de Comunicação da Unesc, vamos falar sobre o uso e manuseio correto das famosas máscaras de proteção. Idoso, branco e com histórico de problemas de saúde. Esse é o perfil mais comum das pessoas que morreram de coronavírus no Brasil. Os dados são de um levantamento feito pelo Ministério da Saúde. Péricles Ferreira de Lima, 46 anos, tenente-coronel do Exército. Antônio Nonato Lima Gomes, 57 anos, prefeito de São José de Divino, no Piauí. Cleonice Gonçalves, 63 anos, empregada doméstica. Naomi Murakata, 64 anos, maestrina. Essas são algumas vítimas do novo coronavírus no Brasil. Uma trágica lista que não para de crescer. Em uma semana, o número de mortes mais que dobrou no país. Na segunda-feira, dia 6 de abril, o Brasil totalizava 553 óbitos. O balanço divulgado no último domingo, no dia 12, foi de 1.223 mortes. Um aumento de 121%. E aos poucos o Ministério da Saúde vem verificando caso a caso quem são as maiores vítimas da Covid-19 no país. O levantamento dos dados de 849 brasileiros que morreram confirma que o Brasil vem seguindo uma tendência que já foi verificada em outros locais, como a Itália, por exemplo. O perfil mais comum é de pacientes idosos, pele branca e que apresentavam algum outro tipo de problema de saúde que agravou a situação.
75% das vítimas tinham mais de 60 anos. 74% delas apresentavam algum fator de risco, como cardiopatia ou diabetes. E quase 40% tinham pele branca. 3/4 dos casos no Brasil também são acima de 60 anos. No entanto, você nota que 1/4 dos casos, 25%, 1 em cada 4 pessoas, são pessoas mais jovens, abaixo de 60 anos. Grande massa dela, provavelmente mais de 70% das situações, são pessoas que têm 3 grandes comorbidades e doenças. Uma é a cardiopatia, como acontece com os idosos, então os jovens cardiopatas. A outra é a diabetes, também uma doença importante e prevalente no Brasil. E em terceiro, a obesidade. 3 situações muito comuns no Brasil, muito prevalentes no Brasil e que acomete pessoas abaixo de 60 anos. Seu José Dura foi uma das vítimas. O filho dele conta que o idoso morreu 48 horas depois de saber que tinha a doença. Tinha 74 anos, era diabético, estava no grau de risco, né? Infelizmente, essa doença e esse vírus aí foi, vamos dizer, fulminante. Mas a lista também tem suas exceções. A Covid-19 não escolhe classe social e algumas vezes nem idade. A professora Rafaela da Silva Jesus é um exemplo. Ela tinha 28 anos e morreu 7 dias depois de dar à luz a uma menina. O manobrista Antônio Brito dos Santos tinha 49 anos e pela idade estaria fora do grupo de risco. Em 2016, ele chegou a ter suspeita de tuberculose, mas os exames não comprovaram o problema. Os profissionais da saúde, como a técnica em enfermagem Adelita Ribeiro da Silva, de 38 anos, também fazem parte dessa relação. Por estarem na linha de frente do combate, ficam mais expostos. Fique em casa, não vai ser a cura, mas é um meio de nos cuidar e de segurar essa pandemia aí. A lista é grande e cada rosto virou símbolo de tristeza e também de alerta. E na série especial produzida pelo Departamento de Comunicação da Unesc, vamos falar sobre o uso e manuseio correto das famosas máscaras de proteção. Você vai utilizar a máscara quando você for ao mercado, à padaria, porque de repente você pode estar nesses ambientes encontrando com pessoas que possuem o vírus. A máscara é sua, de uso individual, tá? Você, antes de colocar a máscara, você vai higienizar bem as suas mãos com água, sabão, vai passar álcool a gel a 70%, vai pegar a máscara na lateral, pelo elástico dela, tá? Pelo elástico, vai colocar sobre a sua face, vai cobrir nariz e boca, sempre pegando pelo elástico, vai abrir a máscara, abre, vê se está bem ajustada nas suas laterais para que não haja a entrada de gotículas. Se você faz uso de óculos, você vai deixar o óculos por cima da máscara para não empassar os óculos. Você vai cuidar para não ficar manipulando essa máscara na rua. Como é que eu devo retirar essa máscara? Você retira sempre pelo elástico, a parte superior, depois a parte inferior do elástico. Retira, nunca pela parte da frente da máscara, porque pode estar contaminada. Retira a máscara, ok? E você vai colocar ela em solução e água sanitária. Depois você vai lavar bem com água e sabão, vai secar ao sol e vai passar. Sempre lembrando que o uso de máscara não dispensa outras questões como isolamento social, higienização correta das mãos e entre outros, ok? E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.